Olá, amigos. Olá, Isabel. É um prazer outra vez estar aqui na Janela da Paulista, conversando com vocês, ainda infelizmente na vigência de uma grande pandemia e que nos impede de estar sempre em contato pessoal. No entanto, seguimos a nossa tarefa de discutir com vocês temas específicos e importantes para o segmento da nossa vida. Pois é, Dr. Mauro Fisberg. Se as nossas crianças e adolescentes já estavam acima do peso antes da pandemia, antes do isolamento, antes da falta de escola e, portanto, menos movimento, elas devem estar mais gordinhas agora, né? E aí? Como é que a gente faz com um adolescente? Muda os hábitos e tudo, mas não vale também um medicamentozinho para ajudar? Porque, escuta, doutor, fazer dieta é difícil, né? É complicado, é chato, é desagradável, é tudo de ruim, né? Então, vale botar medicamento na dieta do adolescente? Se você me perguntasse se era possível utilizar medicamentos no tratamento ou na prevenção da obesidade há muitos anos atrás, eu te diria que absolutamente não. Não são permitidos, não havia arsenal e não havia nenhuma possibilidade de discussão a não ser controlar as características ambientais da própria obesidade, ou seja, modificar o estilo de vida, aumentando a atividade física e modificando a forma da ingestão alimentar. No entanto, sempre se utilizaram alguns medicamentos em condições específicas. Nós sabemos que a obesidade é uma doença que vem associada com muitas outras condições, especialmente a possibilidade de haver hipertensão, de haver o risco de alterações de gorduras, especialmente do aumento do colesterol, dos triglicerídeos, e nós temos também a possibilidade de ter depósitos de gordura intrahepática dentro do fígado, e nós podemos ter situações relacionadas ao aspecto emocional. Cada uma dessas situações, apesar de não ser um tratamento específico para a obesidade ou para a perda de peso, como é o que a gente normalmente espera, eles estão relacionados de alguma forma com uma necessidade de tratamento. Assim, quando eu tenho hipertensão, eu trabalho com a hipertensão. Se eu tenho um aumento contínuo, muito complexo, exagerado e normalmente de origem familiar das gorduras, eu tenho um possível recurso para a utilização de medicamentos. Da mesma forma, existem possibilidades de utilização de produtos para conseguir controlar o que a gente chama de resistência insulínica, um estado que alguns chamam de pré-diabético, não é exatamente isso, mas é uma modificação da relação entre a gordura, entre normalmente o açúcar e a insulina, que são os hormônios que se relacionam de alguma forma para o controle da glicose no nosso organismo. Então, a resposta que eu te daria é se é possível utilizar medicamentos em pediatria e adolescência, a resposta é sim. A grande questão é, podemos utilizar medicamentos diretamente relacionados ao emagrecimento? Bom, e se está valendo usar medicamento na dieta dos adolescentes, que medicamentos serão esses? Hoje nós temos diferentes possibilidades de utilização. Primeiro, os medicamentos relacionados aos aspectos metabólicos. Alguns dos exemplos que nós utilizamos são, por exemplo, a metformina, que é um medicamento que é usado muitas vezes na condição do controle do diabetes em adultos. Ele também é utilizado em adolescentes e algumas crianças, quando existe uma enorme condição de resistência insulínica, significa que o pâncreas está desenvolvendo um trabalho extremamente exagerado para conseguir controlar os níveis de glicose sanguíneas para que não exista o diabetes. Então, não existe ainda o esgotamento da função do pâncreas, mas ele
trabalha demais produzindo insulina para que exista esse controle da glicose. Então, é uma condição que precisa, muitas vezes, ser ajudada com o uso de um medicamento, e que é um medicamento simples, barato, que é a metformina. Outras condições de utilização de remédios para emagrecimento são utilizados há muitos anos pelos psiquiatras ou pelos endocrinologistas, como, por exemplo, o topiramato, a fentermina, a fenoproporex. E essas medicações têm uma série de efeitos, que depois nós vamos conversar, e que são realmente muito difíceis de ser avaliados e precisam ter um controle muito grande de uso, indicação e especificidade. Não existe, na verdade, um grande medicamento seguro para o tratamento. No entanto, nos últimos anos apareceram algumas novas utilizações de produtos, entre elas, por exemplo, um medicamento que ficou bastante conhecido, que é aquele que diminui a absorção da gordura parcialmente que é ingerida, que é o chamado Orlistat. O Orlistat, ele permite que, quando você ingira esse produto, uma parte da gordura que você ingeriu, ela não seja absorvida e ela é perdida nas evacuações ou, às vezes, até na eliminação de gases. Ele tem que ser utilizado cronicamente, ele tem um resultado que não é tão bom, mas em algumas situações de doenças paralelas à obesidade, ele pode ser bem interessante. Mas, usualmente, os adolescentes não toleram muito bem. E um produto que recentemente foi utilizado e aprovado para utilização em adolescentes é uma medicação chamada liraglutida. A liraglutida é um análogo de um elemento hormonal e que permite não só o emagrecimento, como o controle das doenças associadas à obesidade. Ele tem duas grandes situações. Primeiro, ele é injetável, diário, ele parece com a insulina nessa utilização, e a segunda situação é que ele tem um custo relativamente elevado. Então, não é uma medicação simples, é uma medicação de uso crônico, que deve ser utilizado por um período bastante importante, que algumas vezes pode chegar a 2 anos, e que nós precisamos tomar algumas situações de avaliação. Tem muito poucos efeitos colaterais e tem a possibilidade de utilização bastante segura por adolescentes que apresentam um quadro de uma obesidade mais intensa. E está em estudos outros tipos de drogas, por exemplo, que já não tem a utilização necessariamente diária, mas continua sendo injetável e que pode ser utilizado de forma subcutânea uma vez por semana. Esse produto está ainda em estudos e está sendo avaliado para aprovação em diferentes agências regulatórias de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente sabe que todo medicamento tem lá os seus efeitos adversos, não é? E quais seriam esses efeitos na vida dos adolescentes? E como administrar tudo isso? Em relação aos efeitos adversos, todo remédio tem alguma forma de reação. Sempre existe algum tipo de efeito adverso. A gente usualmente divide em efeitos adversos comuns, infrequentes, raros ou ausentes. Usualmente, eles podem ter uma maior gravidade ou menor gravidade. Efeitos adversos comuns, por exemplo, eu posso ter uma medicação que me dá, por exemplo, um pouco de irritabilidade gástrica ou dor abdominal, que eu consigo trabalhar bem e não impede a utilização contínua do medicamento. Os diferentes medicamentos que nós utilizamos no tratamento da obesidade, eles quase sempre estão relacionados a alguns aspectos que são comuns. Alteração gastrointestinal. Os medicamentos orais, eles podem causar náusea, dor abdominal, sensação de queimação. Isso pode ser trabalhado com a modificação da dose. Os medicamentos subcutâneos, como a liraglutida, eles podem ter reações locais, é muito frequente haver reação no local da picada, você pode ter cansaço, você pode ter irritabilidade no local e dor, e você pode ter boca seca, cansaço, e algumas vezes você pode ter uma predisposição maior a cálculos biliares, e é muito frequente que exista alterações gastrointestinais, constipação intestinal, algumas vezes dores, algumas vezes diarreia. Isso precisa ser trabalhado de uma forma muito consciente com o clínico
para avaliar a dose, o custo e o benefício de cada uma dessas situações. Alguns cuidados que a gente tem que tomar bastante frequentes são com a utilização de medicamentos não diretamente relacionados com a obesidade, mas com sintomas acessórios ou com doenças acessórias, como, por exemplo, depressão, ansiedade, que são tratados com antidepressivos e ansiolíticos. Cada um deles tem os seus efeitos colaterais importantes e que precisam ser avaliados com aí o clínico ou psiquiatra nesse aspecto. Usualmente, a busca é sempre de trabalhar com medicamentos em doses que sejam efetivas e que causem um menor número de efeitos colaterais para que exista uma possibilidade de resultados adequados. Agora, eu sempre digo que o pior efeito adverso de um medicamento é ele não funcionar absolutamente nada. Dr. Mauro Fisberg, estou agradecendo muito a sua presença mais uma vez aqui no nosso portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista, ainda que à distância. Obrigado, e eu espero que a gente tenha a possibilidade de estar novamente na janela da Paulista, agora de forma presencial, já que muitos de nós estamos vacinados e já temos a possibilidade de, pelo menos ainda mantendo os cuidados específicos, poder já estar com uma condição de estar mais próximos uns aos outros. Um grande abraço, Isabel, um grande abraço aos nossos queridos amigos da Janela da Paulista.